Você já se sentiu emocionalmente esgotado no final do dia, mesmo sem ter feito nada fisicamente pesado? Já se pegou dizendo coisas que não queria, agindo por impulso ou levando para casa aquele estresse do trabalho como se fosse bagagem que não coube na mala emocional? Talvez você esteja vivendo no piloto automático. Talvez você esteja tentando dar conta de tudo, mas sem conseguir dar conta de si mesmo. E aí vem os sintomas que a gente já conhece: ansiedade, estresse acumulado, irritação por qualquer coisa, dificuldade de foco, de comunicação, de tomar decisões com clareza. A verdade é que esses sinais têm nome: falta de inteligência emocional aplicada no dia a dia. E o mais curioso é que ninguém ensina isso pra gente na escola e nem na faculdade, mas o Google ensinou. Sim, o Google criou um programa de treinamento em inteligência emocional e o nome dele é justamente o título deste vídeo e deste livro: Busque Dentro de Você. O curso nasceu dentro da Universidade Google, sim, e foi idealizado por um engenheiro brilhante chamado Chad Meng-Tan. Acho que é isso, mais ou menos. E o prefácio do livro é assinado por ninguém menos que Daniel Goleman. Sim, o autor do livro Inteligência Emocional, aquele que ajudou a trazer esse tema para o mundo todo. O Goleman escreve assim, nesse livro aqui, olha só. No Google, eu estava diante da plateia com o maior QI da minha vida. E foi Meng que teve a perspicácia de reverter, fazer uma engenharia reversa da inteligência emocional. Ele percebeu que conhecer a si mesmo é o centro da inteligência emocional e que o melhor aplicativo para isso é a meditação, ou seja, a presença é a base de tudo. Sem atenção plena não tem como desenvolver inteligência emocional, nem no trabalho, nem na casa, nem dentro de você. Outro dia, num treinamento que eu dei em uma empresa, um gestor me disse assim: Ueda, eu só percebo que estou estressado quando alguém me avisa que eu estou gritando. E eu devolvi com carinho, mas com firmeza, a reflexão. Então, sua inteligência emocional está delegada aos outros? A verdade é que muita gente só percebe que passou do limite quando o corpo dá sinal vermelho ou quando alguém revida. E isso tem um custo alto: produtividade baixa, clima pesado, decisões apressadas, que eu falo produtividade tóxica. E em casa não é diferente. Já aconteceu com você de estar ouvindo seu filho ou seu parceiro, parceira falando, sua cabeça está nos boletos, nas mensagens e não deu tempo de fazer hoje, da devolutiva? Você até diz: estou ouvindo, mas não está, porque não está presente. E aí surgem os desencontros, a impaciência, aquela frase atravessada no jantar. O problema não é falta de amor, é falta de presença emocional. Vamos fazer algo simples, tudo bem agora? Não é nada místico, não. Só 3 respirações bem conscientes. Vamos lá? Inspira, solta. Mais uma vez. Inspira, solta. De novo. Inspira, solta. Isso. É isso. Você acabou de treinar o seu cérebro para sair do piloto automático e entrar no modo presente. Isso parece pouco, mas dentro do Google isso virou uma cultura. Um programa que, segundo o próprio Meng, mudou a vida pessoal e profissional de milhares de pessoas. No Ikigai Flow, que é a nossa filosofia nesse canal, eu sempre digo: antes de buscar um propósito de vida, busque presença de vida. Porque não adianta buscar propósito no futuro se a gente não consegue estar inteiro agora, nem no agora. E às vezes tudo que você precisa para começar a mudar é parar por 15 segundos, respirar, perceber e escolher um novo caminho. Me conta aqui nos comentários qual o momento do seu dia mais precisa da sua presença emocional. E no trabalho? E com quem você ama ou
e com você mesmo. E se essa conversa está fazendo sentido para você, se inscreva no canal. Aqui tem mais de 500 vídeos sobre inteligência emocional, emoções positivas, produtividade com sentido e essa jornada que começa de dentro para fora. Se a presença é o primeiro passo da inteligência emocional, o segundo é esse aqui: se reconhecer, saber o que você está sentindo. Parece simples, mas nem sempre é. Tem gente que explode achando que é raiva, mas no fundo é frustração. Tem gente que se cala achando que é calma, mas na verdade é medo. E no dia a dia, essa falta de clareza emocional vai minando nossos relacionamentos, nossa produtividade e até como a gente se enxerga. No livro Busque Dentro de Você, Meng explica que a inteligência emocional precisa começar por um ponto essencial: o adestramento da atenção. Sem atenção plena, a gente não percebe o que está sentindo. Sem perceber, a gente reage no automático. E quando a gente reage no automático, repete padrões que às vezes machucam a gente e as outras pessoas. O programa criado por Meng funciona em 3 etapas: treinamento da atenção, autoconhecimento, autodomínio e criação de hábitos mentais úteis. Isso. E olha o que ele diz aqui nessa obra: sua concentração e criatividade melhorarão. Você perceberá que seus processos mentais e emocionais ficarão mais claros. Você descobrirá a autoconfiança que surge naturalmente na mente treinada. E a empatia também. Ou seja, reconhecer o que sentimos com clareza é um treinamento emocional que muda a nossa vida. Durante a mentoria Virtus, um gestor comentou comigo: Ueda, eu fico nervoso quando a minha equipe atrasa as entregas. Isso me dá raiva. E ele até falou: me dá raiva. Mas, ao aprofundar um pouco durante a nossa mentoria, ele percebeu que não era raiva, era medo de não conseguir corresponder às expectativas da liderança e de liderança. Raiva exige cobrança, medo pede apoio e conversa. Quando ele nomeou a emoção certa, a postura dele mudou e o time começou a responder melhor também. Lembra? Apoio, conversa, diálogo. Porque as emoções são contagiosas, mas a autoconsciência também é. Em uma das aulas do workshop de inteligência emocional, uma aluna me comentou: Ueda, eu brigo com meu marido por qualquer coisa. E aí fomos refletindo junto com a equipe, durante o workshop, e ela mesma percebeu que por trás daquela irritação havia um sentimento de sobrecarga. Ela se sentia sozinha em várias responsabilidades, mas não conseguia pedir ajuda. E aí que ela saía para a crítica, cobrança, impaciência. Conhece alguém assim? Quando ela deu nome ao que ela sentia, ela não só mudou a forma como falava, mas também como se escutava. Porque às vezes o que muda não é o outro, é o jeito como a gente percebe, a nossa interpretação. Vamos fazer uma prática, tá? Agora, uma pausa. Pense em uma situação recente em que você reagiu no impulso. Volta mentalmente nesse momento. Agora pergunte para si mesmo: o que realmente estava sentindo? O que eu realmente estava sentindo? Essa emoção estava tentando me proteger do quê? Que nome eu daria para ela agora, com mais clareza? Quando você dá nome, você cria espaço entre o estímulo e a resposta. E é nesse espaço que mora a inteligência emocional. No Ikigai Flow, que é a nossa filosofia aqui desse canal, a gente entende que não é possível viver com propósito se você não sabe o que sente, o que pensa e o que te move. É por isso que a inteligência emocional começa dentro, mas vai para fora, no trabalho, na família, nas escolhas, influencia tudo o que a gente faz. Que emoção tem te visitado com frequência nos últimos dias? Você tem dado espaço para ela?
ou tem apenas empurrado para baixo do tapete ou para trás, deixa para lá. Se esse vídeo está fazendo sentido, deixa seu comentário aqui. Quero saber o que mais está te tocando, o que a gente pode mais aprofundar. E sentir que está na hora de aprofundar esse processo com apoio, dá uma olhada na Mentoria Virtus. Na descrição aqui tem um link onde a gente trabalha juntos a clareza emocional, seus pontos fortes, seu propósito e a sua produtividade com sentido. E claro, se ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Aqui tem conteúdo para te ajudar a viver com mais sentido, mais de 500 vídeos. Tem dia que a gente acorda com vontade de mudar o mundo, não é verdade? E tem dia que a gente só quer mudar de planeta. Essa é a frase de uma amiga minha. A boa notícia é que a automotivação, que é uma das competências da inteligência emocional, não depende de acordar inspirado todo dia. Ela depende de uma coisa que você pode aprender a cultivar: o seu propósito. E aqui eu não estou falando de propósito como se fosse algo assim, de subir nas montanhas lá atrás. Não. Estou falando de propósito no café da manhã, na reunião de segunda-feira, na forma como você olha para o que você faz, o seu engajamento, seu estado de presença. No livro No Busque Dentro de Você, Meng conta que muitos participantes do programa voltaram a sentir prazer no trabalho depois de se reconectarem com o sentido daquilo que faziam. Uns passaram a enxergar o impacto de que entregavam, outros ajustaram a forma de trabalhar. E vários disseram algo simples e profundo: é esse tipo de motivação que não se apaga com estresse ou com a cobrança do chefe. Porque ela não vem de fora, vem de dentro. Olha que interessante, os participantes desse curso observando o processo da automotivação. Da inteligência emocional, uma das competências. Durante uma mentoria, outro gestor me disse: Ueda, estou me sentindo drenado. Tudo que faço parece obrigação. Estou cumprindo a agenda, mas parece que não tem alma. É tóxico. E aí eu fiz uma pergunta que ele não esperava. O que da sua agenda te dá energia? Ele ficou em silêncio e depois de pensar ele respondeu: as conversas com a minha equipe, quando eu ajudo alguém a resolver um desafio, um problema. Ali estava a faísca. O que ele precisava não era mudar de cargo, mas reconectar com o que ele fazia, com o que fazia sentido para ele. E esse é o ponto. Quando você lembra por que está fazendo o que faz, a motivação aparece. Não como mágica, mas como consequência. Esse é o bárbaro da inteligência emocional. Teve um participante de um workshop de inteligência emocional que contou algo simples e muito legal. Eu recuperei a vontade de fazer o café da manhã quando percebi que aquele gesto era uma forma de amor para mim e para minha família. Ele disse assim: eu fazia de modo automático, mas quando reconectou com o seu sentido, até o cheiro do café ganhou um novo significado. Eu tenho um vídeo aqui também de uma das nossas alunas que comentou sobre isso. Isso é automotivação baseada em propósito. Não precisa ser grandioso, precisa ser verdadeiro. Que é uma dica prática? Comece a anotar todo dia uma micro vitória, sim, um micro sucesso. Pode ser algo que você resolveu, algo que você superou, ou até algo que você conseguiu evitar. Um e-mail difícil que você respondeu com calma, você respirou 3 vezes. Uma conversa que teve coragem de ter. Uma tarefa que você concluiu com presença. Sabe aquela tarefa que você estava procrastinando? Essas micro-vitórias, quando somadas, constroem a ponte entre o que você vive e o que você quer viver. E o melhor, elas alimentam sua motivação sem depender do aplauso dos outros, do feedback dos outros. A gente também tem outro vídeo no canal que a gente fala sobre isso. Uma outra dica é identifique seus pontos fortes. Outra forma de acender sua motivação é se reconectar com seus pontos fortes. Tem gente tentando se motivar corrigindo tudo.
o que não é bom o suficiente. Mas a energia que te move vem daquilo que você faz bem e gosta de fazer. Na filosofia do Ikigai Flow, desse canal, a gente olha para dentro com carinho, porque seu talento não é só sobre o que você faz, é o que te dá energia enquanto você faz. Pergunte a si mesmo, em que momento o tempo passa voando? Que tipo de tarefa me energiza em vez de sugar? Onde minha entrega é naturalmente boa, em qual atividade, em qual tarefa? Vamos fazer um pequeno exercício agora que a gente faz muito da mentoria Virtus, nos workshops, na liderança positiva, nas nossas práticas. Feche os olhos algum instante. Se você está dirigindo, não, né? Mas traga à sua mente um momento recente que você se sentiu vivo, engajado, motivado. O que você estava fazendo? Quem estava com você? Qual era o contexto? Qual era o ambiente? Esse é um sinal claro que ali é um ponto forte. Existe. É possível uma pista do seu propósito, do seu Ikigai, do seu sentido da vida, razão de viver. No Ikigai Flow, a motivação é como uma conexão de 3 elementos. O que você faz bem, seus pontos fortes, o que te move, valores e propósitos, e o que te dá energia, suas micro-vitórias diárias, micro-sucessos. Quando esses 3 estão presentes, o cansaço até vem, mas vem com sentido. E até os dias difíceis ganham um propósito mais profundo. Eu falo de produtividade com sentido. Motivação não é acordar cantando como se estivesse em um musical, né? É lembrar, mesmo nos dias mais puxados, o que te faz continuar. Às vezes é o filho, às vezes é a missão, às vezes é o simples prazer de fazer bem feito. E tudo isso mora dentro de você. Por isso, no livro Busque Dentro de Você, o trecho final com meditação é meditação andando e reflexões integradas. Isso é muito legal. Vamos lá. Se você estiver perguntando, mas como eu posso começar esse movimento de voltar para mim com atenção, com leveza, sem virar monge? Meng dá uma resposta muito legal no livro Busque Dentro de Você, a meditação andando. Olha só como ele orienta. Comece ficando em pé e imóvel. Sinta o peso dos seus pés tocando no chão. Erga um dos pés com consciência. Mova para frente, pouse no chão. Transfira o peso, mesmo com o outro pé também. Se quiser, repita mentalmente, erguendo, movendo, pousando. Você não precisa andar devagar como um caracol. Meng mesmo diz que a caminhada consciente sempre ele faz da sala para o banheiro, lá no Google. E ele descobriu uma coisa simples e poderosa. Uma mente relaxada caminha melhor e pensa melhor. Por isso, essa prática ajuda na motivação. Porque quando você desacelera por dentro, as ideias voltam, a clareza aparece e o propósito respira. Eu aprendi essa meditação quando participei no Templo de Zulai, aqui na cidade de Cotia, em São Paulo, de uma imersão de meditação de 2 dias. Foi sensacional. Inclusive, nos cursos de imersão do Ikigai Flow, com inteligência emocional, essa é uma das atividades que a gente realiza, meditação andando. Meng também destaca uma frase que, para mim, vale como lembrete de vida. Nossa atenção é o bem mais valioso que podemos dar aos outros. E eu complementaria, inclusive, a nós mesmos. Olha só, vamos refletir aqui. Você tem dado atenção ao que te move, ao que te engaja, ao que te inspira, mesmo de forma sutil, rápida? Ou tem tratado só como metas, cobranças? Produtividade tóxica. Se sentir que chegou o momento de você olhar com energia, com mais profundidade, com mais presença, te convido a conhecer a mentoria Virtus. É uma jornada com você para alinhar seus talentos, sua motivação, seus desafios com o que você faz sentido de verdade. Não de forma mágica, mas com as bases da inteligência emocional. É claro, aproveita esse momento para se inscrever no nosso canal. Tem muito conteúdo para te ajudar a transformar o que hoje só parecia
rotina, mas dando consciência para o que você faz. Se tem uma competência que é admirada e valorizada, mas ao mesmo tempo acho que é pouco praticada no dia a dia, é empatia. E eu posso afirmar isso com base na pesquisa que eu desenvolvi na minha tese na FIA USP, onde investiguei o impacto das competências emocionais na qualidade de vida no trabalho. O resultado foi direto. A empatia foi a competência com menor frequência percebida entre os e as participantes. Essa pesquisa deu origem ao meu livro Competência Emocional, Quanto Antes Melhor, que foi publicado em 2011. E na página 60, eu escrevi algo que acredito até hoje. A empatia como competência emocional é a autocontemplação do autoconhecimento. Pois, ao se autoconhecer, o indivíduo também sente que deve conhecer e reconhecer as intenções das outras pessoas. E olha que interessante que no capítulo 7 do livro Busque Dentro de Você, Meng, que criou o programa de inteligência emocional dentro do Google, diz praticamente a mesma coisa. Ele escreve que existe uma relação fascinante, ele diz assim, entre o autoconhecimento e a empatia. Segundo Meng, o cérebro parece usar o mesmo equipamento neural para essas duas funções. Ou seja, quanto mais você se conhece, mais preparado está para reconhecer o que o outro sente. Uau! E ainda ele afirma com muita clareza que no contexto da inteligência emocional, a conexão entre as pessoas é onde tudo acontece. É ali que as emoções são acionadas, reguladas e transformadas. No mesmo capítulo, sobre o título Despertando o Melhor nas Pessoas, Meng escreve algo essencial para qualquer relação pessoal ou profissional. A empatia nos ajuda a gerar credibilidade. Ele diz o seguinte: quando a gente interage com empatia, nós aumentamos a probabilidade das pessoas se sentirem vistas, ouvidas e compreendidas. E quando alguém se sente assim, também se sente mais segura e mais propensa a confiar. Qual a contabilidade da confiança? Crédito emocional. E sabe o que isso é muito bacana? É que para ele não para na teoria. Ele entrega 4 pilares simples que ajudam a praticar a escuta empática no dia a dia. Primeiro, plenitude. Segundo, bondade. Terceiro, curiosidade. Isso é legal. Imaginar o que o outro está sentindo nos ajuda a compreender melhor a outra pessoa. E 4, prática. Quanto mais a gente pratica, melhor a gente escuta, especialmente quando une os 3 itens anteriores. Lembra eu falo muito nos vídeos aqui, a prática, o esforço da mentalidade de crescimento? Ou seja, escutar com empatia é treino, é intenção, é conexão. Uma líder me contou durante o treinamento de competência emocional, quanto antes melhor, que sempre se considerou uma pessoa comunicativa. Mas quando abriu espaço para feedback da equipe, ouviu algo que mexeu com ela. Você escuta a gente, mas já vem com a resposta pronta. Parece que não tem tempo de ouvir de verdade. Foi ali que ela percebeu que escutar não é só deixar o outro falar. É acolher, refletir e só então responder. Ela começou a praticar a escutativa nas reuniões. 3 minutos ouvindo sem interromper. E o que aconteceu? A equipe passou a se engajar mais. Ela falou que foi difícil, ela ficou segurando. As pessoas começaram a confiar mais, porque se sentiram ouvidas de verdade. Já passou por isso? Escutar com empatia, diminuir os ruídos. Nós temos vários vídeos aqui no nosso canal, então se inscreva para conhecer um pouco mais. E no ambiente pessoal não é diferente o processo da empatia. Durante um workshop, uma participante, workshop de liderança positiva, Ueda, percebi que nas discussões com meu marido, eu escutava só para preparar a resposta. Era como se eu quisesse vencer o argumento, não entender.
Depois que ele passou a escutar com curiosidade, perguntando: me ajuda a entender o que você está sentindo, o clima em casa mudou, porque ele fez também o curso de liderança positiva. Não porque tudo virou um comercial de margarina, mas porque ele parou de competir e começou a se conectar. Tem gente que escuta como quem se prepara para a defesa, uma arte marcial. Se está esperando a chance de contra-atacar com argumentos imbatíveis. Mas isso não é escuta, isso é guerra fria, com fones de ouvido. Esse eu ouvi de um jovem durante o voluntariado. Quer testar na prática? 2 estratégias bem simples. Pausa de 2 segundos. Quando alguém terminar de falar, respira e conta mentalmente até 2 antes de responder. Essa pausa muda tudo. Uma pergunta importante. Ao invés de reagir, diga: me conta mais sobre isso. Essa pergunta abre espaço, gera confiança. E às vezes só de ter ouvido o outro, você já se organiza por dentro. Na filosofia do Ikigai Flow e da metodologia do Ikigai Flow, eu sempre digo, não existe propósito verdadeiro sem relações verdadeiras. E toda relação verdadeira começa com escuta. Aquela escuta que acolhe, a escuta empática, que não julga, que valida. Quem você poderia escutar de verdade hoje? Sem pressa, sem resposta pronta. Só escutar, respirar 2 segundos, refletir. E se você quiser aprofundar essa prática de forma personalizada no ritmo, conheça a Mentoria Virtus, que a gente deixa o link aqui. É uma jornada onde a gente trabalha juntos competências como empatia, propósito, comunicação com sentido, todos os pilares da inteligência emocional. E ainda te convido a se inscrever no canal. Tem muito conteúdo aqui para a gente fazer as conexões com a inteligência emocional, com as competências emocionais, com os pontos fortes. Bom, durante muito tempo, falar em compaixão no trabalho era quase tabu, não é? Parecia coisa de outro planeta ou de outro departamento. O pessoal falava: ih, Ueda, nova era. Mas a verdade é que quanto mais a gente avança no entendimento da inteligência emocional, mais claro fica que a compaixão não é fraqueza. Ela é força emocional aplicada com sabedoria. Eu gosto muito de repetir essa reflexão aqui, que está na obra. Compaixão não anula a firmeza, ela é que torna a firmeza humana. Na obra aqui em Busque Dentro de Você. Nesse livro, Busque Dentro de Você, Meng traz uma explicação muito bacana, estruturada sobre compaixão. Ele diz que ela é formada por 3 elementos fundamentais. Elemento cognitivo, com a frase eu o compreendo. Elemento afetivo, sinto o que você sente. E o elemento motivacional, que ele diz, quero ajudá-lo. E ainda complementa dizendo que a prática da compaixão tem a ver com tirar o foco do eu e começar a focar o nós. É mais ou menos sair da ilha individual e construir pontes. Segundo ele, essa é uma das habilidades mais importantes dos líderes. E é por isso que no meu livro, Liderança Positiva, eu trago a compaixão como um dos pilares da organização positiva. Porque ela não só melhora o clima, mas ela fortalece vínculos e dá sentido ao trabalho com as emoções positivas da teoria Ampliar e Construir, da doutora Bárbara Federico, que nós temos vários vídeos também nesse canal. Eu nunca esqueço de um exemplo que eu vi durante o curso de pós-graduação em recursos humanos, há muitos anos. Quem me deu esse exemplo foi um diretor de RH que também era professor lá na época. E o mais marcante é que ele ensinava com base na prática. Sensacional esse professor. Ele contou que havia dado um feedback bastante difícil a uma colaboradora. Mas ele se preparou, estava presente, escutou com atenção e falou com clareza e respeito. E a resposta dela, anota aí: obrigado por confiar que eu posso melhorar.
E eu fiquei com aquilo comigo. E sempre que eu posso, eu compartilho essa história, porque mostra que a compaixão não enfraquece a autoridade, ela fortalece a confiança no relacionamento. E mais, ela cria um espaço onde o outro quer crescer, não por medo, mas por reconhecimento. Em casa, nas relações familiares ou afetivas é igual. Quantas vezes a gente tenta ajudar alguém, dando conselhos, ordens, julgamentos e só afasta mais. Quando a compaixão entra, o tom muda. Não é dizer sim para tudo, é dizer eu te vejo, eu te valido, verbo da empatia, e nós vamos encontrar a saída juntos. E a diferença entre corrigir com o dedo em riste ou guiar com a mão estendida. Essa eu aprendi no voluntariado. Só para deixar claro, compaixão não é prazer, não é prazer, não é passar pano, não é fazer vista grossa, é agir com firmeza, mas com presença, respeito e empatia. Isso no mundo de hoje é extremamente necessário. Vamos fazer uma pausa para praticar agora, vamos? Pense em alguém com que você teve uma situação difícil nos últimos dias. Alguém que talvez tenha irritado, decepcionado ou te cobrado demais. Agora tente imaginar o que essa pessoa estava sentindo. O que ela estava precisando. Como você gostaria de ser tratado se estivesse no lugar dela? Essa simples mudança de perspectiva é o primeiro passo da compaixão. E quanto mais a gente treina isso, mais natural se torna. Na filosofia e na metodologia do Ikigai Flow, que a gente trabalha na mentoria Virtus, nos workshops, nas palestras, a compaixão é um ingrediente invisível, mas essencial. Ele transforma rotinas em cuidado, tarefa em missão e presença em vínculos, em conexão. Porque viver com propósito não é sobre encontrar o que ama fazer, é também sobre como você trata as pessoas ao seu redor. Quem está precisando de compaixão hoje ao seu redor, no seu ambiente? Quem precisa mais do seu apoio do que da sua opinião? E talvez a pergunta mais importante: você tem oferecido compaixão para você? Tem se perdoado? Se acolhido? Se escutado com carinho? Tem gente que fica, né? O pior inimigo é ele mesmo. Bom, se você chegou até aqui, talvez já esteja se perguntando: ok, Ueda, mas afinal, o que o Google descobriu sobre inteligência emocional, que a gente está compartilhando através desse livro, que pode transformar a minha vida? Vamos fazer um passeio pelos principais pontos aqui dessa conversa, como se a gente estivesse voltando para casa depois de um encontro bom, cheio de histórias, reflexões e ideias que merecem continuar assim fazendo reflexão. Primeiro, atenção plena. Tudo começa com presença. Aquela presença que a gente sente quando está inteiro em algo simples, com um café preparado com calma ou uma conversa com quem importa, sem precisar olhar para o relógio, para o celular o tempo todo. Porque se você não percebe o que está sentindo, é difícil cuidar do que está vivendo. E aí os outros, ou o seu corpo, acaba percebendo antes de você. Depois, o autoconhecimento emocional. Esse é o segundo passo. Aprender a dar nome ao que você sente. Tem dias que você chama de cansaço, mas às vezes é frustração. Tem dias que parece raiva, mas é só medo. Lembra daquele nosso amigo gestor? Quando a gente se reconhece, a reação dá lugar à resposta. E a vida começa a andar com mais
clareza. O Google descobriu também que a motivação não vem de frases de impacto em post-it apenas colado no espelho. Ela nasce do que faz sentido para você, de perceber as micro-vitórias do dia, os momentos em que você se sente útil inteiro, contribuindo com o que você faz de melhor, seus pontos fortes. E também falamos de empatia, o outro ponto que a gente aprende com o Google aqui, com a inteligência emocional, que escuta, que não julga, que não apressa, mas valida. É aquela pergunta que a gente faz: me ajuda a entender o que você está sentindo. E a conexão acontece, não por truque, mas por presença. E por fim, a compaixão. A compaixão que transforma ambientes e relações não é sobre falar baixo ou gentil o tempo todo. É sobre agir com firmeza e respeito. É sobre entender que às vezes o outro não precisa de conselho, só precisa de alguém que o veja com humanidade, que valide, que esteja lá. E que você também merece o mesmo olhar. Porque se a compaixão não passa primeiro por você, ela não chega inteira para ninguém. Bom, então o Google descobriu que inteligência emocional pode ser, sim, aprendida, desenvolvida, e ela transforma a forma como você trabalha, se comunica, lidera e se relaciona e se cuida. Mas mais do que uma descoberta técnica, ela faz um convite para viver com mais consciência, mais verdade, mais sentido. Isso é inteligência emocional. Não ter todas as respostas para estar presente com as perguntas certas. Se esse vídeo te trouxe uma ideia nova, uma pausa, um respiro, já valeu a nossa conversa. Se quiser aprofundar esse caminho com direção, com prática, dá uma olhada na Mentoria Virtus. É uma jornada individual onde a gente conecta suas emoções, seus talentos e o que realmente importa para você. E também faça um convite para você se inscrever, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, fazer seu comentário, porque nos próximos vídeos nós vamos conversar muito mais sobre a inteligência emocional, o jeito que a gente vive e principalmente como fazer mais sentido com as emoções. Até o próximo vídeo.